Boa noite, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Aqui, 31 de maio de 2020, estamos reunidos mais uma vez para a exposição das Sagradas Escrituras. Ainda não estamos reunidos no templo devido à situação da pandemia do Covid-19, mas espero que você, meu irmão, minha irmã, família, amigo e amiga, esteja na sua casa cultivando a sua vida devocional, lendo a Bíblia, orando, jejuando, tendo um crescimento para dentro, ok? Que Deus possa abençoar você em nome do Senhor Jesus. Gostaria de convidar você para um momento de oração, de gratidão. Senhor, muito obrigado por cada família, obrigado por cada mãe, pai, filho. Obrigado pelas famílias, ó Pai, da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Ebenezer, aqui em Patinga. Também somos gratos por essa família que está nos assistindo e vendo, ouvindo. Obrigado, Senhor. Receba a nossa gratidão também por esse momento, por essa circunstância, porque Tu és um Deus que é soberano, que reina e que está providenciando a cada dia o necessário. Receba toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Também queremos pedir que o Senhor possa continuar abençoando-nos na exposição da Tua Palavra, que essa palavra possa edificar, abençoar profundamente a vida dessa mulher, deste homem, deste filho, desta filha e desta casa. É o que pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos meditar no profeta Isaías, isso aí. Isaías capítulo 1, você já pode deixar aberto aí a sua Bíblia. Eu te convido a abrir em Isaías capítulo 1. Nós iremos meditar versículos de 1 a 20. Isso aí, tá bom? O tema que vamos falar é a crise de espiritualidade, tá bom? Se na realidade atual de crise assola várias áreas da sociedade, que nós estamos aí vendo essa sociedade pós-moderna, as evangélicas também inseridas nesta realidade, também sofrem e gemem por uma solução de sua crise. Você vai ver também que a crise que atingiu o mundo e tem atingido a sociedade, não é só desta sociedade. Acaba que esta crise também, a igreja geme por a solução da sua crise. E aqui é a crise, é uma crise profunda de expressão e espiritualidade oriunda de uma aguda crise existencial. Nós estamos encontrando nesses dias uma crise da igreja. Apesar de que essa crise não foi causada por ela mesma, mas existe uma crise. E essa crise aguda que nós encontramos hoje é uma crise já da sua existência, quem ela é na prática, quem ela é na real. E aqui, em tal crise, tem promovido aqui o surgimento de diversas patologias e que, se você olhar biblicamente, não tem nada a ver. E essas patologias têm levado pessoas a fazerem coisas absurdas. Então a igreja está também passando por crise. E eu gostaria de tratar com isso, tratar disso com você. Crise de espiritualidade. Nós vamos encontrar pessoas aproveitando o momento da crise da pandemia e fazendo coisas absurdas, tais como uma floragem, uma fé, que você tendo essa fé, é colocado para você produtos, objetos, para você dispensar a eles uma coisa que não existe neles. Aqui nós vamos encontrar também esfriamento, apostasia, nós vamos encontrar misticismo, sensacionalismo, dependência de sinais, de milagre e outras coisas, incredulidade. Estamos vivendo um momento de crise. O texto que vamos meditar de Isaías, capítulo 1, vai nos mostrar isso. Veja bem o contexto para você se inteirar e vemos a relação desse texto com a minha vida e com a sua vida. O profeta Isaías profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que eram reis de Judá. Se
você olhar no seu texto sagrado, você vai encontrar dessa forma. Olha, a nação tinha se dividido depois da morte de Salomão. Se você encontrar isso em 1 Reis capítulo 12. Salomão morre, o reino é dividido. Então, porém o sacerdócio, a parte sacerdotal e o trono de Davi ficaram com Judá. Então aí você tem Benjamim e Judá, duas tribos. Essas duas tribos se formaram o Reino do Sul, tendo a capital Jerusalém. As outras 10 ficou com o Reino do Norte, chamado Israel, e também sua capital ficou em Samaria. E aqui nós vamos encontrar nesse processo que quando Isaías traz a sua mensagem, ele vai predizer a queda de Israel para a Síria. Tá? Mas o que ocorre, de fato, em 722? Mas o enfoque principal de Isaías é anunciar a mensagem para Judá e Jerusalém. Veja que nesse tempo Uzias é chamado de Azarias. Ele foi Uzias, um rei soberano, que conduziu a sua nação nos seus melhores dias da sua vida, depois de Salomão e Davi. Então, depois de Davi e Salomão, esse rei foi um rei abençoado e que fez a nação prosperar. Mas Uzias tentou intervir no ministério sacerdotal, no templo, e o Deus o julgou ferido com lepra. E aí, foi no ano da sua morte, a morte do rei Uzias, que Isaías foi chamado. Aí vem então Jotão, se torna então rei, e diz a história depois que seu pai foi morto de lepra, aí, ele assume o império, e esse império agora então, ele começa a ser também perseguido, assolado pelo império assírio. O império assírio começou a surgir como uma nova nação avassaladora, e então Jotão vê essa situação acontecendo. Então a Síria começa a crescer. Bom, então Acaz não foi um dos bons reis de Judá. E aqui nós vamos encontrar que esse Acaz agora some, não sendo um bom rei, e aí ameaçado agora pela Assíria, o rei de Judá está sendo ameaçado do Egito ao sul, a Síria e Israel ao norte, e aí para se defender, Acaz faz aliança com a Síria para se defender dos seus inimigos. E o profeta Isaías diz que não adiantaria ele fazer ou buscar ajuda em povos pagãos, porque a única pessoa que poderia ajudá-lo era Deus. Então Ezequias reina anos, e aí foi um dos grandes reis de Judá, diz a história, liderou o povo para a volta de Deus, fortificou a cidade, fez benefício da cidade, tá bom? Mas o ministério de Isaías estendeu-se mais ou menos aí por um período de 50 anos, que vai de 739 até 686, no ano da morte de Ezequias. E provavelmente, meus irmãos, estendeu-se também aos primeiros anos do reinado de Manassés. Então você veja que Isaías passou por um contexto de vários reis, onde você tem problemas políticos, problemas internos, problemas externos, espirituais. E aqui a questão da época, a conturbação internacional que estava sobre aquela nação, a Síria estava crescendo, depois viria a Babilônia. Mas o grande problema de Israel e de Judá não era simplesmente os problemas externos, mas o maior problema estava interno, que era dentro da nação. Apesar de uma liderança piedosa de Ezequias, Judá não teve outros reis tementes a Deus. Mas depois de Ezequias, os outros deuses começaram a levar a nação à decadência, tanto política como espiritual. Então caminhou-se a vida moral e espiritual descer, ao ponto então de Judá cativo pela Babilônia. Então esse é o contexto que nós estamos aqui inseridos. Quando entramos no capítulo 1, que você pode olhar comigo aí, no capítulo 1,
nós vamos encontrar no livro de Isaías, que Isaías vai trazer aqui uma admoestação. Ele vai dizer que o povo será condenado, o povo será julgado, mas futuramente haverá uma restauração, mas um juízo haveria de vir sobre esta nação. Então o povo de Israel era um povo aqui na circunstância que não estava obedecendo. Algumas figuras você vai entender aqui no primeiro instante, é que Deus fala que esse povo não conhece o seu Deus. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu dono, mas o povo não conhecia o Deus. Uma outra figura que Isaías vai usar, que eles pareciam como Sodoma e Gomorra, não conhecendo quem era Deus. Então Isaías aqui vai trazer então essa condenação. Pairava sobre o povo de Judá uma condenação. E essa condenação que mais à frente seria também um momento de restauração. Então essa admoestação que o seu povo devesse voltar para Deus e ser obediente foi a mensagem de Isaías. Isaías fez atenção deles voltarem-se para os problemas que estavam sendo reais no seu dia, um problema contemporâneo. E aqui, meus queridos irmãos, nós então encontramos e vemos que o povo de Israel estava vivendo uma crise espiritual. Então o maior problema de Israel não era um problema externo, era um problema interno, era a crise espiritual deles. E aqui que eu gostaria de falar com você sobre a crise de espiritualidade. Algumas perguntas podemos pensar. Como viver a verdadeira espiritualidade em momento de crise? Como se evidencia a nossa espiritualidade cristã? Ou a que ponto podemos chegar, ou alguém chegar, em ter uma crise espiritual? Quais são os alvos daqueles que desejam viver verdadeiramente a espiritualidade? São perguntas que nós podemos aqui pensar sobre elas. Mas o primeiro momento que eu gostaria de aplicar para você, o texto básico apresenta uma mensagem aqui implacável do profeta Isaías. E que ele vai dizer essa mensagem contra o estado de crise espiritual reinante no povo naqueles dias. O povo estava numa crise espiritual reinante. Isaías está trazendo a mensagem, mostrando para eles qual era a origem, qual era a característica e qual era a solução. É sobre isso que vamos falar. Na crise de espiritualidade, nós temos a sua origem, nós temos as suas características e aqui nós vamos encontrar a solução que Deus dá. Bom? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com você é esse ponto. A origem da crise de espiritualidade. Haja vista que estamos vivendo uma crise de espiritualidade já há algum tempo. E agora com a pandemia, com o Covid, eu acho que agora a coisa vai ficar mais complicada. Nós vamos ter uma crise maior, porque aqueles que são de fato baseados na palavra, arraigados na palavra, vão suportar melhor. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para esse primeiro ponto. Qual é a origem desta crise? Então, vamos ler? Isaías, capítulo 1, nós iremos ler aqui versículos só no ponto, para ficar mais fácil, tá? Nossa explicação. Então, a gente vai ler até o versículo 5, por exemplo. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Então, veja que já falamos aqui o contexto. Ouvi os céus e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão aqui revoltados contra mim. Já começa uma rebelião. O boi conhece o seu possuidor, o jumento dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Aqui a origem da crise espiritual
nós vamos encontrar essa origem aqui interessante no primeiro ponto, versículo 2, que ele diz o estado de rebelião. No versículo 2 você vai encontrar, mas eles estão revoltados contra mim. Há uma revolta, há uma rebelião do povo contra o Deus Todo-Poderoso. Então, o primeiro ponto para se ter a crise espiritual é o estado de rebelião, o estado de se revoltar contra Deus. A filosofia de quem está mergulhado em uma crise espiritual, na maioria das vezes, jamais vai assumir tal crise. Sempre quando uma pessoa estiver numa crise espiritual profunda, ela jamais vai assumir que ela está numa crise espiritual. Israel, aqui o povo de Deus, Judá especificamente o Reino do Sul, não estava vivendo os dias bons. Mas a verdade é que em um estado de rebeldia, toma conta desse homem, dessa mulher nesses dias, levando a ter uma atitude de autossuficiência e de independência para com Deus. Israel, naqueles dias, o povo de Deus de Judá, os reinos do norte e do sul, estavam tendo na sua força, achando que é o seu braço, achando que a autossuficiência, a independência de Deus daria a eles um sucesso. Então, a rebeldia começa a ter esse processo, a independência de Deus. Você não quer depender de Deus, você quer depender de você, confiar em você. Então, quando o homem passa a viver a vida de uma forma autossuficiente, independente de Deus, existe crise espiritual. Se você olhar o nosso contexto, que já estávamos vindo, e agora com a pandemia, nós vemos isso muito mais claro. Já estávamos numa crise espiritual, onde o humanismo estava reinando, onde a humanidade dizia que o homem que pode, o homem que faz, se Deus não permitir, não tem como. Então essa crise de espiritualidade, ela também tem esse ponto da rebelião, da independência e da sua autojustiça, da sua autoforça. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus disse isso lá em João capítulo 15, verso 5. Sem mim nada podeis fazer. Israel, Judá, Reino do Norte, Reino do Sul, deveria saber disso. Sem Deus Todo-Poderoso, eles não poderiam fazer nada. Esse é o primeiro ponto aqui do primeiro ponto do ponto 1, tá bom? A segunda coisa desse ponto 1 há uma falta de conhecimento. A origem da crise espiritual tem sua rebelião, sua revolta, mas também tem a falta de conhecimento. Versículo 3, o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Veja aqui que o texto diz, o meu povo não conhece. Tal conhecimento, pelo texto aqui, parece ser aquele que vem pela própria natureza. O boi conhece, o jumento conhece, o seu dono, mas Israel não conhece. Veja a expressão que o texto nos dá, que Israel não conhecia o seu Deus, mas um animal que não tem inteligência igual o homem, conhecia o seu dono, conhecia o seu possuidor, mas Israel, criado à imagem de Judá, o homem e a mulher, a imagem de Deus, não conhecia esse Deus nesse exato momento. Veja, meu querido irmão, irmã, amigo e amiga, tal falta de conhecimento da palavra de Deus e de sua santa vontade, o homem se torna embrutecido como um animal. Quando nos falta conhecimento desse Deus todo-poderoso, nos tornamos piores do que o animal, porque o animal conhece o seu dono, mas aqui Israel não conhecia o seu Deus, não conhecia o seu possuidor. O Salmo 73, 22 faz referência, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Uma outra coisa que provoca a crise espiritual é a falta de conhecimento. A sociedade que estamos vivendo
é uma sociedade revoltada. Ela é uma sociedade que se rebela contra Deus. E aqui não é só a sociedade em geral, o próprio povo evangélico também cristão. Não é só rebelião, mas também falta de conhecimento, falta de base bíblica, substância, comida forte, conhecer boa doutrina. É isso que nos falta. Uma outra coisa que leva à origem da crise espiritual é o apego ao pecado, a paixão que você tem no seu coração. Versículo 4 diz: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo Israel, voltaram para trás. Veja aqui, querido irmão, irmã, se você olhar o 5 ele vai dizer: porque haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o coração é enfermo. A situação de Israel não era boa, nem de Judá, especificamente de Judá. Aqui um pecado, um apego ao pecado. O apego ao pecado também leva à crise de espiritualidade. Por detrás de toda esta crise de espiritualidade está o amor. Sabe o quê? O amor ao pecado. O amor àquilo que não pode ser vivenciado. É a envolvência com o pecado. É como se você vivesse uma paixão tão cega que você estivesse envolvendo com o pecado, sabe que aquele pecado vai levar você à morte. O reino do norte, o reino do sul, o povo de Deus estava envolvido com as suas paixões, aqui apegado a este pecado. Por detrás da crise espiritual de Israel está a tragédia do pecado, porque no versículo 9 o profeta diz que se não tornariam como Sodoma e Gomorra, faz uma referência ao pecado destas cidades, que não temiam a Deus, apegado ao pecado, apegado àquilo que não deveria acontecer. Então, na vida diária do povo de Deus naqueles dias, a nação estava apegada ao pecado, que quem reinava absolutamente nos seus corações, na mente deles, era o pecado e não Deus. Quem estava reinando naqueles dias ali não era Deus, era o pecado, eram as paixões, era a rebelião, era a falta de conhecimento. Então tudo isso causa crise. Tudo isso causa crise espiritual. Em Gênesis capítulo 13, nós vamos ver que a crise que entrou na raça humana foi por causa do pecado. E aí o homem e a mulher não querendo aceitar o senhorio do próprio Deus. E aí progrediu a cada dia mais e mais em dizer que eles eram suficientes e Deus não. Foi isso que o diabo apresentou para Eva e para Adão. Que eles poderiam ser suficientes, não precisariam de Deus, tirando o senhorio de Deus sobre a vida deles. Aqui, meus irmãos, irmãs e amigos e amigas, reuniões solenes, cultos maravilhosos, produzidos, não são a evidência nem garantia de uma espiritualidade sadia. Veja, nós daqui a pouco vamos ver aqui o contexto geral. Então a palavra de Deus tem sido estudada e conhecida a fundo ou apenas tem servido como paliativos das nossas enfermidades? Será que nós, como igreja do Senhor, como povo Deus espalhado pela face da terra, temos de fato estudado a palavra com seriedade, ou ela tem sido apenas um pequeno remedinho que é colocado ali na ferida para dizer assim: ai, que alívio. Aqui nós vivemos uma crise espiritual. O povo estava rebelde, o povo não conhecia Deus, o povo estava apegado ao seu pecado. Não é diferente de nós, meu irmão. Não é diferente desta era, desse momento, aonde a nação, aonde o mundo está rebelado contra Deus, aonde não há conhecimento de Deus, e aonde não há amor a Deus, mas é o contrário, a autossuficiência, levando à rebelião, falta de conhecimento e ainda apegado às paixões desse mundo. Essa é a origem da crise espiritual. Olhe para a sua vida, meu irmão. Olhe para a sua vida, minha irmã, amigo e amiga. Veja,
consiga aí enxergar em qual espaço você está, para que você não chegue a essa crise. Meu querido irmão, irmã, amigo e amiga, dizendo qual é a origem, agora podemos dizer as características dessa origem. Quais são as características dessa crise espiritual? Nós podemos ver no versículo 11, vamos lá? Versículo 11. Qual é a característica desta crise de espiritualidade? Olha aí. De que me serves a mim, multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bode. Versículo 11, aqui está a característica dessa crise, sabe qual é? Ritualismo hipócrita. Deus está dizendo àquela nação que não aceitaria o ritualismo hipócrita, a vida religiosa e espiritual da nação aparentemente estava normal. O povo ainda se rebelando contra Deus, ainda faltando-lhe conhecimento, ainda apegado ao pecado, eles iam oferecer sacrifício e iriam cultuar a Deus como se estivesse tudo normal. E não estava. Aqui é ritualismo, hipocrisia. Aqui, meus irmãos, a celebração era feita, havia orações, mas o vazio espiritual se consolidava a cada dia. A cada dia, o vazio espiritual se consolidava na vida daquela nação. Em cada culto, em cada encontro, havia a face da hipocrisia, da falsidade, dos corações. E aqui estamos diante de um ritual que mantém a fachada, mas não promove e garante a autenticidade da espiritualidade. Deus naquele dia estava dizendo claramente, chega de ritualismo hipócrita. E aqui nós podemos correr um grande risco. O ritual mantém a fachada. O ritual pode manter a fachada, mas não promove e nem garante a autêntica espiritualidade. Estamos agora sem estar reunidos no templo. Agora você tem que ser autêntico com você mesmo na sua casa. Agora você vai ter que ser autêntico com Deus na sua casa. Por quê? Porque nós podemos ir ao templo e ali mostrar uma fachada, um ritual maravilhoso, mas voltamos para casa, para o serviço, muda. E aqui Israel está mostrando que há um ritualismo hipócrita, reuniões solenes, cultos maravilhosos produzidos não são a garantia de uma espiritualidade sadia. Então, quando você diz que o culto foi maravilhoso, o culto está sendo uma bênção, devemos reportar e ver que tipo de bênção, porque Israel estava cumprindo bonitinho, sacrifício, oração, mas era ritualismo hipócrita. A vida estava toda errada, se rebelando contra Deus, não tendo conhecimento de Deus, apego ao pecado, às paixões, mas ainda oferecia sacrifício. Ainda assim oferecia. Isso é ritualismo hipócrita. A sinceridade, a honestidade e a pureza de coração agradam o Senhor. É isso que agrada o Senhor. O que agrada o Senhor, meu irmão, é a sinceridade, é a honestidade, é a pureza de coração, como diz 1 Crônicas 29, 17. Tu provas o coração e que da sinceridade te agrada. Deus se agrada da sinceridade, daquilo que é perfeito, daquilo que é autêntico, daquilo que é inteiro. Querido irmão, essa é a primeira característica, que é o ritualismo hipócrita. Essa é uma característica da crise da espiritualidade. Os versos 12 até o 15 você vai encontrar assim: quando vindes para comparecer perante mim, que vos requereu? Só pisardes os meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também a festa da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações,
Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aqui uma segunda característica dessa crise espiritual, que é a religiosidade estéril. Veja bem, o ritualismo hipócrita nos leva a uma religiosidade estéril. E aqui dos versículos 12 até o 15, a vida espiritual sadia deve promover mudança, transformação do homem. Mas a vida espiritual na vida do povo de Deus aqui no texto bíblico não estava assim. Mas a Bíblia afirma, para que você tenha uma vida espiritual sadia, você precisa ter essa promoção. Ela tem que promover em você transformação de dentro para fora. É o que não tinha em Israel. Havia fachada, havia ritualismo, havia uma religiosidade morta, estéril. A comunhão com Deus nos leva a um aperfeiçoamento de nossas relações com Ele. Então, se você quer viver uma vida frutífera, próspera, você tem que ter a comunhão com Deus. E a comunhão com Deus é que vai te aperfeiçoar nisso. Mas ao contrário do que nós estamos dizendo aqui, meu irmão, a Bíblia está dizendo que Israel, Judá, o povo dele não tinha comunhão, estava afastado. Porém, quando a quantidade de cultos aumenta e a vida não produz frutos, é sinal que a espiritualidade está em crise. Quanto mais culto, quanto mais atividade, quanto mais coisas fazemos como igreja, e aí, nesse mais que fazemos, podemos correr o risco de não ter a espiritualidade sadia. Jesus diz, pelos frutos serão conhecidos. Nós seremos conhecidos não pelo que fazemos, mas pelo fruto que produzimos. E a religiosidade de Israel, de Judá, do seu povo, estava para baixo. Vidas infrutíferas, vidas improdutivas, comprovam e caracterizam a crise de espiritualidade. Não continueis a trazer ofertas vãs, incenso para a minha abominação. Aqui está mostrando que o contexto dos versículos é que Deus mostra que tudo que eles estavam dizendo e fazendo era uma religiosidade externa, não tinha vida. Sabe por que não tinha vida? Porque já tinha se acostumado com o ritualismo, já tinha se acostumado com a vida hipócrita. Esse é o perigo nosso, o perigo da religiosidade estéril. A religiosidade estéril levar ao ritualismo hipócrita e o ritualismo hipócrita levar à religiosidade estéril. Veja, o versículo 14, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Veja que aqui tem uma outra característica que é a indiferença no culto. Veja, ritualismo hipócrita, religiosidade estéril e agora indiferença no culto. O texto faz referência ao que Deus estava sentindo quanto à vida e adoração de Israel. Então veja que no versículo 14 você encontra assim um sentimento insuportável que Deus está demonstrando. Minha alma aborrece, já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Veja o sentimento que Deus está expressando, que ele já está cansado de ver o ritualismo hipócrita, ele já está cansado de ver uma religiosidade estéril, ele já está cansado de ver uma indiferença no culto. Então esse negócio do povo para ele já está cansando. É Deus mostrando que ele já está insatisfeito com o povo que ele escolheu para ser um povo, uma nação santa, está fazendo tudo o contrário. Meus irmãos, porém notemos que todas estas questões foram por Deus instituídas. Veja que o povo está fazendo tudo errado.
Não, porque lhes faltava conhecimento, não. A lei, existia todo o preceito que Deus havia estabelecido, e ainda assim, com todo o preceito estabelecido, Israel estava fazendo errado. Isso é rebeldia, desobediência, meu querido irmão. Aqui o texto nos diz: não posso suportar, não as ouço, é pesado demais para mim. Toda aquela atividade litúrgica, toda aquela atividade do culto, parecia aos olhos de Deus desagradável e parecia aos olhos do povo como algo maravilhoso. Então veja, naquela liturgia de ir oferecer sacrifício, aparentemente bom, aparentemente bem, para o povo ele estava, bem, mas para Deus, ruim. Por quê? Porque estava tudo contrário. Neles haviam, de fato, hipocrisia, ritualismo, religiosidade estéril e indiferença no culto. Toda aquela atividade litúrgica, para eles estavam bem, mas aos olhos de Deus estava tudo ruim. Ali, para eles, belo, ortodoxo, bem teológico, quem sabe, mas para Deus era pura abominação. Para Deus, abominação, queridos. A crise de espiritualidade se caracteriza por esta sonolência e indiferença para com o compromisso da vida com Deus. Logo, como verdadeiro culto, veja que lá em João capítulo 4, verso 23, o próprio Jesus diz: não é no Ebal, não é no Gerizim, não é naquele monte, mas a verdadeira adoração é dentro. É hoje, é agora, se faz presente com você o próprio Jesus. E aqui, meus irmãos, nós podemos, irmãs e amigos e amigas, correr o risco de desenvolver essas características: ritualismo hipócrita, religiosidade estéril, indiferença no culto. Então, quero chamar a sua atenção. A solução para a crise parte de Deus. Inicie-se em Deus e não no homem. Não é o homem que vai resolver as suas crises, é o próprio Deus trazendo a sua bondade, a sua graça sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre nossa casa e sobre nossa família. Veja, essas são as características. Será que elas estão presentes hoje? Será que essas características da crise, da espiritualidade, estão presentes na sua vida, na sua família, na nossa igreja? Nas igrejas espalhadas pela face dessa terra, desse mundo? Será que existe ritualismo hipócrita? Será que existe religiosidade estéril? Será que existe indiferença no culto? Pense, não é diferente. Não é diferente. E eu gostaria de falar mais uma característica, que é o versículo 15. Pelo que, quando estendi as mãos, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai a vossa oração, as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Sabe qual é a outra característica dessa crise de espiritualidade? Enfermidade social. A crise não só nos faz sofrer perante o que nos criou, ou também perante o outro, mas também afeta toda a parte social. Ao mesmo tempo que eles apareciam e acontecia ali aparentemente um culto maravilhoso, uma solenidade maravilhosa, que Deus agrada, que Deus está agradando, eles estavam oferecendo, mas as suas mãos estavam cheias de sangue. Como então Deus poderia aceitar a adoração perversa? Porque diz o texto: quando estendeis as mãos, eu escondo o rosto, porque as mãos daquele povo estavam manchadas de sangue. Acontecia o culto, mas ao mesmo tempo Deus não era adorado. Acontecia a parte litúrgica, mas Deus não tinha ali parte da adoração. Olha, as pessoas eram oprimidas, eram subjugadas pelas forças dos seus dominadores, homens e mulheres que eram reduzidos à escravidão. Isaías vai dizer isso no seu capítulo 58. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade
desfaça as ataduras da servidão e deixes livre o oprimido? Ao resumir a lei de Jesus, Jesus disse: amarás o Senhor, teu Deus, e ao teu próximo como a ti mesmo. Já não era poucos problemas e aumentara mais. Já havia hipocrisia, já havia ritualismo, já havia uma religiosidade estéril, já havia indiferença no culto, não bastasse agora sangue inocente na mão. Havia ali a opressão, a escravidão, e Deus estava condenando o seu povo a tal pecado. Veja como que a crise de espiritualidade vai desenrolando e vai acontecendo na nossa vida, na nossa família. Então veja bem, agora eu gostaria de colocar o terceiro ponto, que é os princípios para combater a crise de espiritualidade. Nós falamos da sua origem, falamos das suas características e agora vamos falar qual é a solução. Qual é o princípio para combater essa crise de espiritualidade? Bom, então, versículo 18, você pode olhar comigo. Versículo 18, você vai aí ver comigo claramente, tá bom? Versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Aqui, vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos, se tornarão como a lã. Veja aqui que começa aqui a solução para a sua crise de espiritualidade. Sabe qual é a solução para essa crise? A graça de Deus. A graça de Deus é a solução. Se não for a graça de Deus na minha vida e na sua vida, nós não vamos conseguir viver e nem vencer a nossa crise espiritual. As atitudes pecaminosas, a hipocrisia, a indiferença, a rebelião, tudo isso provocou indignação e repúdio de Deus. Quando Deus então olha para o seu povo, Deus se sente triste, satisfeito, vendo tal atitude, tal postura. Porém, aqui Deus disse, o próprio Isaías vai trazer isso no seu contexto histórico, mais adiante. Isaías traz a condenação, Isaías traz a justiça, traz o juízo, mas ao mesmo tempo Isaías também traz a palavra de restauração. Haverá restauração sobre esse povo. Então, a restauração é pela graça. Para se vencer a crise espiritual, não parte do próprio homem, mas parte de Deus dispensando sua graça. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus aos homens, o favor que eu não mereço, o favor que você não merece, nos é dado, nos dando oportunidade de sermos tratados. Então a graça de Deus é que nos vai nos dar a oportunidade de tratamento da crise de espiritualidade. É somente pela graça. É a graça que vai nos alcançar, é a graça que vai transformar, é a graça que vai nos dar tudo o que necessitamos em Cristo. O Senhor disse na sua palavra: a minha graça te basta, Paulo. Sem a graça, a vida se torna uma desgraça. Queridos irmãos e irmãs, nós só podemos vencer a crise de espiritualidade pela graça de Deus. É esta graça de Deus que nos faz a cada dia ser mais e mais vencedores. Não são as boas obras, não são os seus méritos, não são os belos cultos, não são os sacrifícios, mas a graça de Deus que nos dá acesso ao perdão, ao lavar regenerador dos nossos pecados. É a graça que nos dá a reconciliação com Deus. Então a solução para a crise parte de Deus. Inicia-se em Deus e não no homem. Então, se nós podemos aqui dizer
como que vamos vencer a crise da espiritualidade. Não será pelo culto que vamos oferecer, não será pelos sacrifícios belos, não será pela nossa própria vontade. Isso não vai resolver a nossa crise. O que vai resolver para que sejamos aí mudados é a graça de Deus. Porque é a graça de Deus que nos dá perdão, é ela que nos regenera, é ela que nos reconcilia, é ela que nos santifica, é a graça. Então a solução não parte do homem, mas parte de Deus. Então quero desafiar você para ter uma vida de espiritualidade abençoada, sabendo que começa pela graça. Porque se não for graça, não tem sentido nada na nossa vida. Uma outra coisa que aqui podemos ver, que versículo 16 e 17, também você pode olhar comigo, ele vai dizer assim: segundo princípio para você vencer e combater a espiritualidade. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal, aprendi a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito órfão, plantei a causa das viúvas. Sabe que Deus está dizendo no versículo 16 e 17? Arrependimento. Deus está chamando o povo a arrepender. Então, o princípio para combater a crise de espiritualidade, primeiro, graça de Deus. Segundo, arrependimento genuíno. Querido irmão e irmã, arrependimento genuíno é muito mais do que a confissão de pecado. Dizer que você confessou o pecado quer dizer que você está, de fato, genuinamente arrependido. Veja, leva o homem ao abandono do mesmo. O arrependimento vai levar o homem a abandonar o mesmo, ou seja, o pecado. Então, quando você diz que se arrependeu, você abandona aquilo que está fazendo mal para você. Abandona o seu pecado. E Deus chama a atenção para o povo se arrepender, a deixar de lado o culto hipócrita, deixar de lado a religiosidade estéril, deixar de lado a indiferença do culto, deixar de lado as mãos sujas de sangue, deixar de lado a falta de conhecimento. Tudo isso Deus está dizendo, só pode mudar pela minha graça. Se arrependam, larguem isso. Então não existe arrependimento que não leve o homem a uma mudança. Não existe arrependimento genuíno se você não mudar de vida. Lembra do episódio de Zaqueu? Quando ele vê Jesus tem um encontro na sua casa, e ele restitui aquilo que ele ousou roubar. Veja que a vida que ele mudou, ele não simplesmente teve um encontro com Jesus e continua a mesma. Não, mudou a estrutura dele. Então o verdadeiro arrependimento genuíno faz as pessoas mudarem. Uma renúncia do pecado, uma renúncia da hipocrisia, do culto religioso. Então João Batista pregava esta realidade no deserto, dizendo: produzir frutos dignos de arrependimento. Os nossos frutos têm que ser dignos de arrependimento. Nossa vida não pode caminhar sem haver nela arrependimento genuíno. E arrependimento genuíno é mudança de vida. Se não houve mudança, daí a pergunta: será que mudamos genuinamente? Será que nos arrependemos genuinamente? Então, veja que quando nós estamos falando de arrependimento genuíno, tem que algo mudar dentro de mim. Então, o que falta hoje em dia, em muitas igrejas, comunidades ditas evangélicas, é a demonstração de um genuíno arrependimento na vida de seus membros e líderes. É isso que tem faltado hoje no nosso meio. É isso que tem faltado na igreja de Jesus Cristo. A crise existe. Só podemos aqui vencê-la e combatê-la pela graça de Deus. E ainda por arrependimento genuíno. Queridos, em terceiro e último, versículo 17. Ele vai dizer assim, 17, querido irmão. Ele vai dizer: arrependei-vos e fazei bem e atendei à justiça.
repreendei o opressor, defendei os órfãos e pleiteai a causa da viúva. Aqui há uma chamada ainda do arrependimento. Ele não está dizendo atentai à justiça, ou seja, prática integral dos valores do reino. Aqui é um convite a chamar a mim e a você, a chamar a igreja para uma prática integral dos valores do reino. Nós não estamos vivendo o nosso reino. A oração do Pai Nosso que nos foi ensinada é: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. O reino é de Deus. A nossa vida é de Deus. Então os valores estavam sendo pouco a pouco invalidados. O povo de Deus naqueles dias, os valores de Israel, os valores de Judá, os valores do seu povo, estavam a cada dia caindo, sendo invertidos. Veja, disse o Senhor Deus: misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Obedecer é melhor que sacrificar. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, a Bíblia nos chama, se quisermos vencer a crise de espiritualidade, nós precisamos depender da graça de Deus. Nós precisamos nos arrepender genuinamente e ainda assim praticar valores do reino de Deus. É o reino de Deus. Todo reino tem um soberano, todo reino tem uma bandeira, todo reino tem uma linguagem, todo reino tem uma lei. Então nós não fazemos parte do reino das trevas, mas do reino da luz. E reino da luz tem que produzir coisas boas, valores do reino. E valores do reino são verdade, justiça e assim por diante. E aqui, meu irmão, sem um compromisso de vida integral com o reino de Deus, os valores imutáveis do reino de Deus, jamais haverá uma espiritualidade sadia. Se nós queremos uma espiritualidade sadia, o compromisso de uma vida integral tem que estar associado com os valores do reino de Deus, e sendo assim, nós teremos uma vida maravilhosa. Olha os versículos 19 a 20. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusares e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então veja que o final, seremos bênçãos se vivemos os valores do reino. Mas se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Se vivermos os valores integrais do reino de Deus, nós seremos um povo abençoado. Nós vamos comer o melhor. Não porque nós merecemos, não porque nós conquistamos, não. É porque Deus nos deu graça, porque houve um arrependimento genuíno e nós estamos fazendo aquilo que devemos fazer, que é praticar o bem. Então veja bem, eu acho que essa crise de espiritualidade que estamos vivendo, que tem assolado também a igreja, é uma crise aguda da sua crise existencial. A crise não está fora. Como nos diz Isaías, a crise não estava fora. Não era a Síria, não era o Reino do Norte, não era a Babilônia. O grande problema era interno, era o próprio povo que não estava vivendo a espiritualidade correta. Então chamo sua atenção nessa conclusão. Olhe para você, olhe para a sua casa, olhemos para a nossa igreja. Qual é a origem dessa crise? Estado de rebelião, falta de conhecimento, apego ao pecado. Será que nós estamos vivendo assim também? Será que estamos apegados ao pecado? Será que nós temos vivido de fato falta de conhecimento bíblico? Será que nós temos ainda vivendo um estado de rebelião que leva-nos às características dessa crise que são ritualismo hipócrita, religiosidade estéril, indiferença no culto e ainda opressão social, enfermidade social? Só podemos vencer essa crise espiritual pela graça de Deus. Vinde, ele faz um convite aqui, vinde, bebamos e comemos, né? Aqui também nós encontramos, vinde, pois arrazoemos o Senhor, ainda que os vossos pecados. Está chamando uma vida de arrependimento. Eu tenho graça,
Eu quero dispensar graça a vocês. Se arrependam. Há uma chamada para a graça, há uma chamada para o arrependimento genuíno e ainda há uma chamada para a prática integral dos valores do reino de Deus. Que Deus levante uma igreja forte, sadia, homens, mulheres que possam viver um momento abençoado e também abençoador, abençoando outros. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso. Continua, Deus, nos abençoando pela Tua Palavra. A Tua Palavra, Deus, nos faz refletir. Ela traz conhecimento, exortação. Nesse tempo, ó Pai, de crise que estamos vivenciando na pandemia. Deus, algumas crises não serão por causa dela, mas já é uma crise aguda da nossa existência que agora está aflorando só pelas circunstâncias do momento. Levanta, Senhor, homens, mulheres, igrejas que sejam fortes. Restaura, cura, renova, que haja maturidade, vida, nos livre de toda e qualquer crise de espiritualidade, Senhor. Levanta esse homem, essa mulher, que a Tua graça possa nos alcançar, que em nós haja um genuíno arrependimento, Pai, e que possamos viver valores integrais do reino do Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus Pai e as eternas consolações do doce Espírito Santo de Deus repouse sobre cada homem, sobre cada mulher, criança, cada família, não só agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, amigo e amiga, espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Você sabe já como vencer essa crise de espiritualidade, graça de Deus, arrependimento genuíno, e aí, e a cada dia na sua vida, viver os valores integrais do reino. Tá bom? Foi um privilégio de compartilhar a palavra com você. Espero que você possa aí, na próxima vez, ser edificado, tá bom? Meu irmão, minha irmã, família da IPE, tenha uma semana abençoada profundamente. E aquele que os irmãos precisarem, entre em contato conosco, tá bom? Um forte abraço a você, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga. Que Deus te abençoe e que até o próximo encontro Deus nos dê graça. E que você possa, na sua casa, cultivar o seu momento de devoção, lendo, orando, jejuando, orando pela sua casa, pela sua família, orando pela nação, orando pelo mundo, pedindo o Senhor perdão dos nossos pecados, tá bom? Que Deus possa profundamente abençoar você e até o próximo encontro, em nome de Jesus.